Essa semana eu vi um vídeo de um investidor que no vídeo dele ele tratava de quantos por cento da sua carteira de investimento você deveria ter em Bitcoin. E a conclusão final dele foi que você não deveria passar de 5% do seu patrimônio investido em Bitcoin. Então nesse vídeo eu quero falar a minha opinião, a minha perspectiva, por que eu não concordo com isso, por que eu acho errado essa visão. Não é um ataque pessoal a ninguém, eu simplesmente estou falando o que eu acredito, o que eu acho. Eu não sou o dono da verdade, eu estou aqui no meu canal explicando um pouco e compartilhando com vocês o que eu acredito, então é isso que eu quero fazer, tá? Primeiro disclaimer desse vídeo. Incrivelmente eu não vou te dar um número exato de quanto você tem que investir em Bitcoin. Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é simplesmente discutir essa ideia que ele trouxe à tona e vai fazer mais sentido, eu acho, do que eu simplesmente jogar um número aleatório que nem faz sentido porque cada pessoa tem um número, tá? Mas fica comigo que vai ser muito, muito interessante. Primeiro ponto para a gente falar é de perspectiva pessoal. O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês já perceberam, mas em todas as áreas, todas as áreas de conhecimento humano, existem perspectivas diferentes sobre as coisas. Existem perspectivas, filosofias, entendimentos, métodos diferentes e visões para explicar fenômenos e relações na sociedade. Por exemplo, algo até engraçado, pega a academia, treino, musculação. Existem o pessoal bolhas, do pessoal que treina com baixo volume, que faz poucas séries, só que faz com uma intensidade alta, e existe pessoal que prefere alto volume, que prefere fazer uma quantidade grande de séries. Você percebe como são bolhas diferentes, são métodos diferentes, e cada um coloca para si como se fosse o verdadeiro, como se fosse o único correto. E isso tem em tudo. Tem em aprendizado de idioma, que foi até um exemplo que eu dei no vídeo passado. Você tem métodos diferentes para alcançar o mesmo objetivo. E na economia, ou vamos falar na ciência econômica, também a gente tem isso. Então a gente tem algumas vertentes que tentam explicar a economia e elas acabam se chocando, porque as premissas que elas usam, as ditas verdades, não podem ser verdade nos dois casos. Alguém está errado, vamos dizer assim. Ou pelo menos elas são muito opostas, de forma muito simplista, tá? Não são apenas essas duas, mas vamos dizer que a economia, a ciência econômica, dá para simplificar como economia keynesiana e economia austríaca. Economia keynesiana é a economia mais tradicional hoje em dia, é o que os governos, o que os bancos centrais usam, o que os grandes economistas modernos vão seguir. É uma economia que acredita em coisas que os economistas da escola austríaca não acreditam. Por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, a gente pode separar a visão dos dois de dinheiro, como que é o dinheiro, o que é o dinheiro de fato. E as premissas que as pessoas acreditam ser verdadeiras definem como elas vão ver esse dinheiro. Outro exemplo, se você pega a definição de inflação, os economistas keynesianos vão falar que a inflação é aumento de preço. Simples assim. Os economistas austríacos vão falar que o aumento de preço é uma consequência das interrupções naturais de um livre mercado e que inflação, de fato, ela é aumento da base monetária, a expansão monetária. É literalmente criar novas unidades de qualquer moeda. Isso sim é inflação. Queira que isso tenha causado um aumento de preço, que geralmente causa como uma consequência, e talvez não cause, se muitas vezes a própria demanda por dinheiro ou a produtividade tenha crescido no mesmo ritmo dessa expansão do dinheiro. Mas muitas vezes, mesmo quando essa expansão não é tão prejudicial, não está tão grande, existe também o efeito Cantillon. Então, certas pessoas vão pegar esse dinheiro novo que foi criado recentemente primeiro do que as outras. Então, naturalmente, quem pega primeiro o dinheiro que não está no mercado, o dinheiro novo, ele vai comprar tudo com preços mais baixos. Ele que vai fazer os preços subirem. Então, a própria definição de inflação aqui, você vê que existem escolas diferentes com pensamentos completamente diferentes. Para um, inflação é só aumento de preço, e para outra, inflação o aumento de preço é uma consequência da inflação real, que seria aumento de dinheiro existente na economia. Por que eu estou falando isso, cara? Porque a minha visão de mundo é diferente da visão de mundo do cara que fez esse vídeo falando que Bitcoin você só tem 5% na sua carteira.
A minha visão de mundo, por exemplo, vai dizer que hoje a gente não usa dinheiro, a gente usa uma moeda. E nem sempre moedas são lastreadas em dinheiro, ou são dinheiro de fato. A maioria hoje em dia não é. 100% das moedas estatais não são dinheiro. Por que não? Porque na minha visão de economia, o que eu acredito ser correto como dinheiro, ele tem que ser uma mercadoria. E ele vai ser usado de forma abrangente como um meio de troca. A moeda, o real, o dólar, eles não são de fato mercadorias. Então as pessoas são obrigadas a usar e elas não são mercadoria, ela não é o ouro, como foi na história da humanidade, que é uma mercadoria. Não é a prata, que também, apesar de ser mais abundante do que o ouro, segue a mesma lógica também de ser uma mercadoria. O próprio Bitcoin em si, ele também é uma commodity, é uma mercadoria digital, é uma nova classe de ativos, porque ela é igual entre todos os pares de moedas, de certa forma. Você consegue trocar um Bitcoin por um Bitcoin e não ter uma grande diferença. Claro que existe diferença da origem do Bitcoin, por exemplo, se aquele Bitcoin está, entre aspas, sujo ou não, mas dá para simplificar dessa forma. Então, dinheiro, se ele não vem de uma commodity, ele não é dinheiro, ele é moeda. E só ser uma moeda não garante que isso daqui vai ter algum valor, porque é uma moeda sem lastro, fiduciária, ela não é dinheiro, pela própria definição. Isso ele pode acreditar ou não, mas é uma vertente que eu entendo que não é respeitada tanto pela economia tradicional. Só que esse talvez seja o ponto, porque crises estão acontecendo, inflação silenciosamente vem destruindo o poder de compra das pessoas, o custo de vida está cada vez mais caro no mundo inteiro e os ditos economistas mais matemáticos, que seria de fato a outra vertente que eu não apoio, que seria a economia keynesiana, eles são muito baseados em números, em dados, em fazer contas para chegar aos resultados. E esse tipo de economia está dentro dos bancos comerciais, dentro de bancos centrais, dentro de ministérios da economia, ministérios da fazenda dos países e não tem resolvido, os países não têm melhorado, vamos dizer assim, num nível absurdo. As moedas, principalmente o efeito monetário, não tem sido algo benéfico ao redor do mundo. E quando a gente fala também de dinheiro, o dinheiro ele tem as três funções clássicas, tá? Ele tem que ser uma reserva de valor, então ele tem que preservar poder de compra no futuro. Ele também vai ser um meio de troca para as pessoas fazerem negociações. E a terceira função do dinheiro clássica é que ele seja uma unidade de conta, então as coisas têm que ser precificadas por ela. Mas na minha opinião, a que mais afeta as pessoas é a reserva de valor. E se você tem uma moeda que não cumpre essa função de ser uma reserva de valor, ela não pode ser dita como um dinheiro. O real, o dólar, qualquer dessas moedas que existem, elas, queira você ou não, elas perdem valor ao longo dos anos. É meta de governo ter inflação, então é meta para eles você ficar mais pobre, você poupar e você comprar menos no futuro. Então a função que para mim é a que mais afeta de fato a população, seja a população mais pobre ou seja a população de classe média, que não vai receber esse dinheiro novo criado e vai se aproveitar disso, seria a reserva de valor. E hoje nenhuma moeda estatal cumpre reserva de valor, nenhuma. Até mesmo o dólar, mesmo ele sendo a melhor moeda de todas em questão de preservação de poder de compra, ela também tem inflação. Ela só vai perder poder de compra mais lento do que as outras. A única diferença dela é isso, que ela, de certa forma, está mitigando o quanto que ela vai perder de compra, mas ela ainda assim vai continuar perdendo. Então, isso que eu quis dizer, ó, nenhuma moeda, incluindo o dólar, vai sair disso daí. Por que que eu tenho que te explicar isso para depois entrar em questões de investimento, tá? Porque qual que é a realidade dos investimentos no Brasil hoje? Se eu acredito que a inflação não é só o aumento de preço e que a inflação é expansão monetária, ou seja, a quantidade nova de dinheiro que está surgindo na economia, e a expansão monetária ou inflação do real é de 14% ao ano em média, se qualquer investimento que eu faça em renda variável, renda fixa, não importa, se ele render menos do que esse 14% ao ano, eu de fato não tive um retorno real sobre esse investimento. O que eu tive foi apenas uma mitigação do dano que a inflação barra expansão monetária causou no meu dinheiro. Se a expansão todo ano existe 14% a mais de reais na economia. Se, por exemplo,
eu consigo 10% em bolsa ou em renda fixa, eu ainda tenho 4% em negativo diante da inflação. E aqui novamente, você pode falar que a inflação é o IPCA, é o aumento de preço. Só que o aumento de preço ele só não é tão grande quanto essa inflação monetária, porque existe tecnologia, porque existe produtividade, porque existe avanço tecnológico que diminui custos, que barateia a quantidade de oferta produzida. Se não fosse isso, esses preços provavelmente estariam muito maiores hoje. Então não é que a inflação de preços não acompanha a inflação monetária, é que simplesmente existem mecanismos para diminuir o estrago da inflação monetária. Então, para mim, se você não tem um retorno maior do que foi a criação de nova moeda, você não tem investimento real, você não teve retorno real. Você apenas mitigou os danos. Esse é o primeiro ponto sobre investimento. E aí, eu não sei se você consegue ver um vídeo assim, um vídeo que dá um número exato de quanto ter em Bitcoin, e você tem que sair dele e se perguntar, então beleza, se eu não vou investir em Bitcoin, aonde que eu posso investir meu dinheiro? Aonde que vale mais a pena ter esses 95% alocado? Quando você chega às respostas que renda fixa, que bolsa e Bovespa, ações e fundos imobiliários mal batem a expansão monetária no longo prazo, e isso a gente está falando de valores em real. Se a expansão é 14% ao ano, se esses ativos aqui não batem isso, pelo menos 14% ao ano, você está ou no 0 a 0 ou você está perdendo poder de compra, mesmo que a inflação de preço não seja 14%, porque setores diferentes têm inflação diferente, têm aumentos de preço diferentes, a sua vida pode ter ficado muito mais cara. E, na minha humilde opinião, esses índices de inflação, eles não condizem com a realidade. Se você pega 2, 3 anos atrás, os preços subiram muito mais do que é dito que o IPCA subiu. Qualquer pessoa que vá no mercado com frequência percebe isso. É engraçado que assim, esses ativos não batem 14% com certa frequência se você pegar dados históricos, né? Então não um ano, dois. O pessoal faz o grande erro de ficar analisando um ativo por um ano, achando que isso define alguma coisa. Pegue 15, 20 anos desses ativos. Eles não batem a expansão monetária em real. E você consegue também analisar eles em dólar. Por que você analisaria eles em dólar? Porque existe uma diferença de inflação entre os Estados Unidos e entre o Brasil. O Brasil, por exemplo, imprime 14% de dinheiro ao ano, em média, enquanto os Estados Unidos imprimem 6%. No longo prazo, tirando esse ruído de curto prazo que existe, naturalmente o dólar tende a valorizar mais no Brasil do que o real. Isso é uma questão simples, naturalmente vai acontecer, pode ter 5, 10 anos que não aconteça, mas no longo prazo o dólar ele vai subir no Brasil. Isso é inevitável. Por quê? Porque o Brasil tem mais inflação e o Brasil cresce menos que os Estados Unidos. Ele atrai menos capital para cá. São pouquíssimos momentos na história do Brasil que houve de fato vamos dizer assim, um aumento de liquidez de dólar aqui. Foram momentos muito específicos onde a macroeconomia inteira do mundo estava favorecendo o Brasil. É algo que não acontece desde 2008, por isso que o Brasil, desde 2008, o dólar só desvaloriza. Perdão, o dólar só valoriza no Brasil e o real só desvaloriza. Então, quando você pega o resultado desses ativos brasileiros em dólar, você vê de fato o que está acontecendo em relação ao mundo. Esses ativos estão crescendo ou estão estagnados ou estão caindo em relação ao resto do mundo. Eu não quero ver apenas o resultado deles em real, porque o resultado deles em real é ilusório. Não adianta eu ganhar 500% em real se todo ano o dólar está subindo 400%, 500%. Você entende como é um exemplo extremo, mas para você entender que apenas a valorização em real não resume nada. Se a gente não está ficando mais rico em relação ao mundo, isso para mim é um sinal de grande fraqueza. O que esses ativos renderam, tá? Em dólar. Não vamos falar mais em real. Se você pega o CDI, o índice de referência de renda fixa, ele bateu 0,49% ao ano em dólar desde 2010. Se você pega desde 2010, você teria um retorno real em dólar de 0,49% ao ano. É isso daqui que rendeu. Não foi nem 1%. E Bovespa, vamos pegar o índice das ações brasileiras. Ele rendeu um pouco melhor que renda fixa, 1,65% ao ano. E nessa conta aqui eu fui muito, mas muito benéfico com Ibovespa, porque eu comecei a fazer a conta do fundo de 2008,
do melhor preço possível para você comprar. Isso quer dizer que você pegou uma valorização perfeita, você comprou no preço mais baixo possível. Mesmo nesse caso, foi uma valorização de 1,65% ao ano. Em dólar é muito pouco, cara. Fundos imobiliários. Eu peguei o índice de referência IFIX também. Vai contabilizar os dividendos. Ele rendeu só 0,89% ao ano desde 2014, porque eu não achei dados anteriores a ele. Mas desde que tem registro dele, ele não rendeu nenhum por cento em dólar. E aí eu te falo, será que o seu dinheiro realmente tem que estar no Brasil? Será que essa suposta diversificação que esse pessoal de investimento tradicional fala faz sentido? Se você olha os números e eles estão te dizendo que você simplesmente está ficando muito pobre. Ou no mínimo você está ganhando pouquíssimo em dólar, sendo que qualquer renda fixa em dólar teria rendido muito mais do que isso, sem nenhum risco. Então você deixar o teu dinheiro no Brasil, você só tem uma certeza, é que você vai ficar cada vez mais pobre no futuro. Isso é inevitável enquanto as regras do jogo e os dados não mudarem, enquanto o Brasil não crescer mais, enquanto o Brasil não se aumentar a sua produtividade de fato, nada vai mudar. Você vai ver que investir no Brasil objetivamente não faz sentido. E aí você cria uma certa necessidade de investir no Brasil pela simples geografia de você ter nascido aqui, como se existisse uma grande obrigatoriedade de você ter dinheiro investido no Brasil, porque você é brasileiro, sendo que todos os números apontam, e mesmo eu mostrando esses números, pessoas vão vir nos meus comentários e vão falar que eu estou falando mentira. Faça as contas, pegue quantos dólares você compraria no passado, coloque a rentabilidade em real desse ativo e depois transforme em dólar. Veja quantos dólares agora você compra de diferente do que foi no começo da conta. Você vai ver que muitas vezes você subiu muito em real, 200, 300%, em dólar foi 20, 30%, porque o real se desvaloriza ano após ano, com ressalvas de que alguns anos ele sobe, como está acontecendo agora, mas no longo prazo a tendência é moedas piores, moedas com mais inflação valerem menos do que moedas com menos inflação. A realidade é só uma. O Bitcoin nada mais é do que uma aposta contra o sistema fiduciário. Se você entende esses números que eu te passei aqui, você também entende que hoje o sistema fiduciário ele é baseado em mentiras. O sistema financeiro nosso moderno, ele funciona à base de fraude. Por que eu digo isso? Porque a criação de moeda, de novas moedas no Brasil e no mundo, ele funciona por fraudes bancárias, que são as reservas fracionárias. Isso não é considerado crime, da mesma forma que talvez para o PCC ou Comando Vermelho, eles fazerem tomada de território não seja crime também, porque para eles o que eles fazem não é crime, sendo que qualquer outra pessoa, qualquer outro setor que fizesse a mesma coisa, as pessoas seriam presas e condenadas por fraude, por roubo, porque é exatamente isso que acontece. Se você empresta dinheiro que as pessoas colocaram num banco, confiando que você guardaria aquele dinheiro, e elas emprestam ele sem o seu consentimento, botando o seu dinheiro em risco, porque você talvez queira retornar esse dinheiro e não consegue, como por exemplo aconteceu com o Banco Master, você está causando uma fraude, você está fazendo uma fraude e é um golpe. Porém, como é o governo, de certa forma regulando isso daí, porque ele tem benefícios também com essa inflação, como uma diminuição da dívida dele, que vai diminuir em valor real. Também tem um estímulo artificial à economia, as pessoas vão ser obrigadas a gastar o dinheiro porque sabem que ele vai perder valor mais rápido. Para o governo é muito bom isso, só que perceba que não muda o fato de que isso é uma fraude. Seja o governo fazendo, seja um banco central, ou seja os amigos do rei, que são os banqueiros de bancos comerciais, isso não muda. E aí eu te pergunto de novo, por que você vai investir 95% do teu patrimônio nesse sistema que você vê que é uma fraude? Não faz sentido. Esse é o grande problema e o grande ponto da minha dissertação aqui. Não faz sentido você colocar 95% do teu patrimônio em um sistema fraudulento. O ter Bitcoin, ele nada mais é do que uma aposta a favor da história se repetir. Qual história? De que as moedas fiduciárias elas vão a zero. Todas as moedas na história da humanidade que não tinham lastro em dinheiro real, que não tinham lastro em mercadoria, elas foram a zero. Isso é um fato, não adianta você me rebater com argumentos emocionais. Eu não quero saber da emoção, eu quero saber do que é verdade, do que é fato. E isso daqui é um fato. Cedo ou tarde o real vai quebrar, da mesma forma que todas as moedas antes do real quebraram, da mesma forma que o cruzeiro, que os réis,
todas as moedas no Brasil foram a zero, não vai ser diferente. Cedo ou tarde vai ter uma grande inflação, e se não tiver o pior cenário possível, a inflação vai continuar subindo de uma forma silenciosa, você vai ficar mais pobre, independente do que você acredite. Essa é a realidade. Uma inflação de 6% ao ano, de 8%, já tem uma capacidade de destruir teu patrimônio em 5 anos. Então, de fato, quanto teve de Bitcoin, cara? Esse talvez seja a pergunta que as pessoas querem, que tem uma resposta e ela não tem uma resposta. Primeiro, que 5% faz sentido. Acredita que eu vou falar isso? Faz sentido se as suas premissas são baseadas nessas mentiras. Se você acredita de fato que um banco comercial ele é 100% seguro, que ele nunca vai quebrar, que o governo sempre tem os interesses em te ajudar ou em fazer você ficar mais rico. Se você acredita em todas essas falsas premissas, você chega a conclusões lógicas dentro desse escopo de premissas que de fato você não pode ter mais que 5% de Bitcoin, porque ele é volátil, porque você pode perder dinheiro muito fácil, porque você pode ser, entre aspas, roubado, sendo que é muito mais difícil se você faz uma segurança correta ser roubado em Bitcoin, quase que impossível, se não com base de violência, e você tem mecanismos de diminuir isso ainda, de você se proteger. E muitas pessoas vão acreditar nessas falsas premissas, e aí elas não tem como você falar que você tem que aportar mais que 5%, não faz sentido. Só que se você não quer ser roubado por essa inflação que existe, você vai ter que ter Bitcoin. Virou uma questão de sobrevivência financeira. Independente do Bitcoin ele subir ou cair no curto prazo e ter oscilações monstruosas, isso não importa. Se você pega o gráfico do Bitcoin de 5 anos atrás, você olha o gráfico, você se pergunta como alguém conseguiu perder dinheiro com ele, sendo que era simplesmente comprar e ter paciência, só isso. E ainda assim, quando você está de fato passando por esse gráfico, ou seja, você está vivendo as oscilações dele, você vê que é muito mais difícil, existe um apelo emocional muito maior, é difícil controlar a ansiedade, é difícil você controlar o medo por um ativo volátil, só que saiba que no longo prazo, se tudo continuar acontecendo como vem acontecendo, a tendência é o Bitcoin valer cada vez mais e o real e o dólar e todas as moedas fiduciárias vão valer cada vez menos. Quanto você tem que ter depende de vários fatores, depende da tua idade. Se você é uma pessoa de 80 anos, 70 anos, será que vale a pena você ter 100% em Bitcoin? Sendo que ele pode ficar 1 ano, 2 ou até mais em queda? Talvez não faça sentido você ter todo o seu patrimônio em Bitcoin. Se você é uma pessoa muito nova, como é a maioria das pessoas do meu canal aqui, você provavelmente vai continuar trabalhando por 20, 30 anos. Então, talvez valha a pena você ter uma quantidade maior de Bitcoin do que em outros ativos, porque você tem tempo e você tem paciência para esperar os problemas de curto prazo que podem acontecer no Bitcoin. Então não tem como chegar e falar um número absoluto para todo mundo. Eu acho que isso é uma grande falácia. Não faz sentido eu fazer isso. Apenas o estudo e o conhecimento vão te dizer o quanto que você tem que aportar de fato nele. Inclusive, se você quer a minha ajuda para te guiar no que você tem que fazer para o seu cenário pessoal, tem a minha mentoria, você pode se inscrever e ler a página, ver se é para você, se faz sentido para você. Tem na descrição, você pode ler e se você gostar, você fala comigo. Mas se não, você vai ter que buscar conhecimento, vai ter que buscar uma forma de ficar mais inteligente e aí você vai saber o quanto você vai ter que aportar nele. E quanto mais você entende sobre o Bitcoin, quanto mais tempo passa com você enfrentando essas oscilações e pegando pequenas crises e pequenos fins de mundo que as pessoas vão te passar, você começa a perceber que vale a pena você ter apostas contra esse sistema fraudulento. E é isso que eu faço, é isso que eu acho que muitas pessoas aqui vão concordar e vão fazer parecido comigo. Então esse é meu vídeo, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dele. Foi uma ideia de não rebater de fato e dar um número exato, mas sim de explicar qual que é a ideia do porquê que muita gente fica falando que 5% é o máximo que você deveria ter em Bitcoin, sendo que se você entende essas premissas aqui, que para mim, na minha opinião, são as reais, não faz sentido você ter apenas 5%, não sei quanto que você deve ter, mas não 5%. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa um like para me ajudar, beleza? Valeu!